3 jogos neste conjunto de 7 em que o Vitória tem claramente razões de queixa. Desses 3 jogos, há um ao qual eu não me referirei, porque no fundo o resultado final acabou por traduzir aquilo que era a justiça do jogo. O Vitória foi capaz de ultrapassar todas as contrariedades e acabou por ver materializado 3 pontos nesse jogo. E portanto restam 2 jogos de que vos falarei, deste conjunto de 7, jogos em que, sob o nosso ponto de vista, há 5 pontos que nos foram retirados. Claramente, na nossa opinião, o Vitória hoje devia ter mais 5 pontos que o que tem. E se hoje tivesse mais 5 pontos do que os que tem, teria exatamente os mesmos pontos da equipa, do clube, que está hoje classificado em 3º lugar. E isso faria toda a diferença. E então falar-vos-ei exatamente das situações ou das jornadas em que o Vitória claramente foi prejudicado. Começo pelo jogo em casa, no estádio Afonso Henriques, com o Feirense. Há 3 penaltis, claramente situações de penalti que não são assinalados a favor do Vitória. Eu tenho aqui ilustrados as 3 situações. Um penalti sobre Florã ao minuto 8. Não foi assinalado, portanto, erro da equipa de arbitragem, do árbitro em campo e do vídeo-árbitro. Um segundo penalti ao minuto 67, mais uma vez sobre o Florã. O árbitro entendeu aqui que não deveria ser assinalado penalti porque teria havido uma falta antes. O certo é que o árbitro estava posicionado de forma, no momento que se diz que tinha havido falta nesse lance, entendeu que não houve falta e deixou seguir a jogada. Contudo, usou este lance para não assinalar penalti a favor de Vitória e anular o penalti por uma falta anterior. E, portanto, há um segundo penalti ao minuto 67. Portanto, há um primeiro ao minuto 8, há um segundo penalti ao minuto 67, ainda estava 0-0, e há um terceiro penalti ao minuto 81, cometido sobre o João Carlos Teixeira, que também não é assinalado. E o jogo ainda estava 0-0. Vejam bem que o Feirense conquista 3 pontos no estádio Afonso Henriques aos 88 minutos. Marca um golo aos 88 minutos. O certo é que antes dos 88 minutos nós tivemos 3 penaltis que não foram assinalados a favor do Vitória. Foi no jogo também em casa, no estádio Afonso Henriques. Vitória Sport Clube, Vitória Futebol Clube, mais conhecido por Vitória de Setúbal. O Vitória esteve a ganhar até praticamente ao fim do jogo, até ao minuto 90 e qualquer coisa, por 1-0. E próximo, já depois do tempo regulamentar, há uma falta que é cometida de uma forma, um empurrão ostensivo sobre o Sacco, o nosso jogador Sacco, pelo jogador número 45, que é o Valdo, do Vitória de Setúbal. O árbitro tem condições para ver, o auxiliar tem condições para ver e não é assinalado falta, portanto não é assinalado a favor de Vitória, um pontapé livre direto e, portanto, o que é assinalado é antes um canto esse que dá depois origem ao golo de empate do Vitória de Setúbal. E, portanto, se esta falta tivesse sido assinalada, o Vitória não teria conquistado apenas 1 ponto, teria conquistado 3 pontos. Portanto, teria aqui mais 2 pontos. Juntando aos 3 do jogo do Feirense, nós estamos a falar de 5 pontos. E repito aquilo que vos disse no início. Se assim fosse, hoje o Vitória teria mais 5 pontos, teria 15 pontos.
e isso colocaria o Vitória Sport Clube em terceiro lugar. Nós vamos continuar a fazer este acompanhamento a cada 6 jornadas. É óbvio que isso não significa que a qualquer momento que se justifique, no final de um jogo, se tal se justificar, nós nos absteremos de comentar o que quer que seja relativamente às arbitragens. Queria sublinhar aqui uma questão. Este é um exercício que nós queremos fazer de uma forma séria e construtiva. Não, de modo algum, este exercício pretende ser, nem nunca será, do nosso lado, uma espécie de processo de intenções. Estamos a falar da avaliação da performance de alguns agentes que fazem parte do jogo, que cometem erros tal como os jogadores, tal como os treinadores, e, portanto, não nos pode ser retirado a nós o direito também de comentar os erros que cometem e de criticar os erros que cometem e fazer a nossa avaliação relativamente à competência desses mesmos agentes. Quem perde 5 pontos e poderia estar em terceiro lugar só pode fazer uma avaliação negativa. Estar em terceiro lugar com mais 5 pontos seriam mais 50% dos pontos que temos, faz toda a diferença do ponto de vista anímico da equipa, do ponto de vista daquilo que é a percepção que os adversários têm, que é a valência do nosso conjunto. Tudo isto importa no futebol e, portanto, como é óbvio, o balanço só pode ser negativo. Eu não ouvi essas declarações. Percebo, julgo que está a referir-se a um lance que conheço no jogo com o Portimonense, e estamos a falar de uma situação em que a análise não é unânime. E de resto, vamos ver, é um lance que não tem absolutamente efeito nenhum naquilo que é a materialidade pontual final do jogo. Portanto, não tem efeito no resultado final, em termos da divisão dos pontos que estavam em disputa. Portanto, parece-me que em função daquilo que disse e em função também de não ser um lance absolutamente consensual, não percebo o porquê dessa afirmação do meu colega presidente do Sporting Clube de Braga. Mas se o faz, eu acho que se calhar deveria primeiro olhar para dentro de portas e comentar um penalti que não foi marcado contra o Sporting Clube de Braga, neste último jogo contra o Rio Ave, e assim um lance claramente de penalti, que não foi assinalado e que de resto até já deu lugar a uma reprimenda por parte do Presidente do Conselho de Arbitragem aos respectivos responsáveis.